E agora a gente vai fazer uma mesa que vai falar sobre a importância da mobilização social para as populações mais vulneráveis. Então, eu vou vou chamar para vocês 3 profissionais incríveis que têm um trabalho assim de muitos e muitos anos, com muita responsabilidade, com uma expertise muito grande em fazer o que a gente fala que é fazer a conexão entre o mundo governamental, a sociedade civil e os desafios que estão na ponta, né? Que não são poucos. Então, hoje, o Covid traz uma lente de aumento mesmo para questões que para a AIDS são muito caras, que são as questões de enfrentamento das desigualdades, da discriminação, do estigma, e tudo isso, de novo, né, vem com o Covid tão forte, mas essas questões são presentes, né? Então, como que a sociedade civil, para a gente abrir aí a nossa conversa, como é que a sociedade civil tem enfrentado esses desafios, como impulsionar hoje, como usar as redes sociais também, e essas novas oportunidades que também foram trazidas com a pandemia, né, para a gente fazer ativismo, para fazer encontros e para fortalecer a luta contra a AIDS. Então, para começar essa conversa, eu queria chamar uma pessoa que eu admiro muito, que tem um trabalho de excelência, que é a Marta do Barung, que é uma organização cultural e de saúde, cuja missão é a promoção da saúde sexual e prevenção das DST-AIDS, hepatites virais, gravidez inesperada. Então, é com você, Martinha, bom te ver. Olá, Júnia, recíproca é verdadeira, eu também adoro o seu trabalho, adoro o trabalho da Ecos, e muito obrigada por esse convite. A Agência de Notícias da AIDS. Vamos embora continuar essa conversa. Você vai chamar as outras pessoas? Eu acho que eu podia já chamar, tá? Né? Então, uma segunda pessoa que eu quero chamar, que é também uma outra amiga, que eu admiro, mas de coração, acho que muitos de vocês já puderam ver o filme dela, é a Jaqueline Cortez. Ela é integrante do Movimento Nacional de Cidadãs Positivas. Tive o prazer de encontrá-la anos atrás, quando eu trabalhava no departamento. Ela fez a diferença na área da gestão, ela juntava a gente, fazia o que a gente sabe fazer, eu acho que deveria fazer de melhor, que é dar as mãos para as pessoas e fortalecer. Eu nunca vi Jaqueline desistir de alguma coisa ou botar a gente para não pensar em soluções possíveis. Então, Jaqueline é integrante do Movimento Nacional de Cidadãs Positivas e Movimento Latino-Americano e do Caribe de Mulheres Positivas, MLCN, CM+, mulher transgênero, mãe soropositiva. Também já atuou no programa do Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, a UNAIDS, que todos nós conhecemos. No filme Meu Nome é Jaque, sua história fica evidente ao retratar o longo caminho percorrido por Jaque, rumo à sua identificação como mulher trans, a descoberta, em 1994, de que vivia com HIV. É um prazer imenso, uma honra estar com você também. Muito obrigada pela apresentação, pelas palavras, pelo carinho. Me lembro muito quando a gente esteve juntas lá no Ministério, numa época que a gente era feliz e não sabia. Não sabia. Né? Oi, Marta. É um prazer em te ver também aqui, minha querida. A gente teve alguns contatos há pouco tempo atrás nessa história da pandemia, e pudemos ter a gratidão também de trabalharmos juntas, ainda que à distância. Não é uma correção para você, Juni, por favor, não se constranja, é apenas, eu não gosto, para mim, do termo transgênero, eu não sou uma mulher transgênera, eu não suporto esta palavra, apesar dela ser politicamente e academicamente correta. Mas como a gente trata de identidade é algo íntimo, eu sou uma mulher transexual, ponto. Redesignada, faço questão de dizer também, que passou pela redesignação genital. E, de novo, falando a partir do impacto da pandemia, olhando para as pessoas vivendo com HIV e AIDS, e toda essa parceria com a sociedade civil. As duas meninas que estão nessa sala, tanto a Jaque quanto a Marta, foram uma das idealizadoras de duas propostas, duas ações muito concretas que aconteceram aqui no estado de São Paulo. Primeiro, a Marta, né, e nós iniciamos um trabalho bem
assim, bem sem muitas pretensões, que quando a epidemia ela chega, teve uma grande preocupação de qual o seu impacto junto à pessoa vivendo com HIV/AIDS. Naquela época nós não tínhamos estudos, além tem poucos estudos, e até que ponto o HIV, enquanto comorbidade, iria impactar mais ou menos na vida dessas pessoas. Então, todo mundo está muito apreensivo, nós, as instituições, e a questão de você receber várias pessoas aqui no serviço para retirar o medicamento, como é que ficaria? Seria delicado, se a gente tivesse algum mecanismo de alguma pessoa viesse pegar para outras pessoas, né, isso seria interessante. A gente foi fazer uma conversa, aí a Marta acatou, inicialmente foi de uma forma muito individual lá com o grupo dela, depois fez uma parceria com o NAIDS, que gerou o projeto Balaio, né, que viabilizou a entrega desses medicamentos para várias pessoas aqui de São Paulo e até de países, por exemplo, uma Angola, que era uma menina, e depois chega a Jaqueline, com o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, o movimento também latino-americano, já com a proposta de parceria também com o NAIDS, com o Voluntariado pelas Américas, né, que o CRT, ele agrega, foi um dos serviços que se agregou a esse grande projeto, isso foi maravilhoso. Fora essas duas grandes estratégias, que eu acho que foram as grandes que de fato aconteceram, nós tivemos aquelas estratégias mais caseiras, né, e também aquelas que surgiam na urgência. Então, muitas vezes, nos finais de semana, algumas dessas meninas ligadas às cidadãs positivas, pessoas ligadas a próprias outras instituições que nos acessavam, me acessavam, por exemplo, que me conhecia, que eu tenho um trânsito, para poder interferir em algum procedimento, numa internação no hospital, numa região X, uma pessoa que está viajando de um estado para o outro, porém, passando por São Paulo, o medicamento acabava, como a gente poderia fazer? Então, situações concretas que surgem à noite ou no final de semana, que a gente acaba acessando essa rede de pessoas e profissionais do próprio CRT e também de outros municípios, outros estados da sociedade civil. Muito fornecimento de cesta básica, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas precisavam de questões básicas, que era a alimentação, né? A epidemia, ela chega e ela pega também organizações não governamentais que tiveram impacto muito forte na sua sustentabilidade, não é isso? A questão dos financiamentos. O bom que durante esse processo desse ano teve financiamento do DCCI, em parceria com a agência da ONU, né, que viabilizou vários projetos, o NAIDS viabilizou alguns projetos, o CRT aqui no estado nós conseguimos também efetivar um edital, e as casas de apoio de pessoas vivendo com HIV e AIDS também conseguiram receber em maio um recurso, aporte do Estado e o federal. Nós tínhamos a grande preocupação olhando para as casas de apoio, porque ali a gente tem algumas que têm pessoas vivendo com HIV e AIDS que necessitam de cuidados especiais 24 horas. Nós temos pessoas acamadas, pessoas que necessitam de uma oxigenoterapia, então nós ficamos muito apreensivos, principalmente se isso chega naquela casa, como é que será o impacto? Né? Então, a gente produziu documentos, orientações para a orientação dos profissionais e também o cuidado com essas pessoas, assim como também para as organizações não governamentais. Mas eu acho que a palavra que marca tudo isso, que faltou, foi a solidariedade. Eu acho isso que fez. Né? A solidariedade é algo que constituiu, que construiu essa resposta brasileira, e várias pessoas que desenharam essa resposta estão aqui nessa sala, né? Estão durante esse webinário da agência AIDS, isso é maravilhoso, né? Você tem Jaqueline, além do que essa mulher, ela sai de uma organização não governamental, vai trabalhar, tem uma experiência em gestão municipal, vai para a gestão nacional, vai para a gestão internacional, e estamos colaborando aqui. Marta tem um trabalho maravilhoso com o empresariado, que é algo muito forte, que é algo muito caro, né, que a gente, enquanto sociedade civil, enquanto gestão pública mesmo, não conseguimos avançar tanto para essa área, a gente sabe muito bem disso. Mas eu acho que de início para a nossa conversa é isso, minhas lindas, eu acho que a fé, e são 3 mulheres, né, mulheres poderosas, então tem que reafirmar, porque se não fosse a mulher na saúde pública, o Brasil não seria o que é, com todos os desafios. É isso, é o meu esquentamento para esse início de conversa. Super legal, Jean. Muito obrigada pelo resgate, importante, né? Porque parece que a gente tem que lembrar da história para poder continuar. Então, eu vou passar para a Marta
e até fazer uma provocação a partir do que o Jean fala, que é qual é hoje, a partir da sua visão, como a gente pode trazer para perto esse setor, né? São os empresariados, qual é o papel deles? Existe responsabilidade social? Esse projeto, o Projeto Balaio, que a gente vai falar depois, ele surgiu de um telefonema angustiado, numa madrugada, do Jean Carlos, que passou um WhatsApp para mim, com uma frase que não se apagará jamais da minha cabeça, e poderei contar essa história no futuro, quando a gente contar o que foi o Covid, né, para as pessoas, a Covid. E ele mandou uma frase bomba, dizendo: e se nós voltássemos a ser tão solidários como nós fomos na época do ativismo em HIV, agora, nesse momento do Covid? Aí eu falei, que raios o Jean está querendo dizer com isso? Aí a gente se falou de madrugada e ele propôs que a gente criasse uma rede para retirada de antirretrovirais. Na segunda-feira estava pronto o projeto. Jean Eduardo Barbosa, né, do CRD, do Pela Vida São Paulo, e Barong. A gente ainda não tinha instrumento nenhum, a gente não sabia exatamente como isso ia ser realizado, não havia financiamento, não havia absolutamente nada, mas nós já estávamos na rua soltando, já tinha a rede social, soltando esse informe de que o Barong estava à disposição para facilitar a retirada de medicamentos, e depois eu conto o resto para não fugir da sua pergunta. Então, essa sua pergunta sobre responsabilidade social, eu estudo responsabilidade social há 25 anos, desde que eu comecei a trabalhar com HIV. Antes, eu trabalhava com produção teatral. Em produção teatral, a gente trabalha muito com a busca de recurso financeiro, e você tem uma contrapartida muito clara, né? Então, quando eu entrei para o movimento social, quando eu comecei a ser voluntária da APTA, eu ingenuamente, né, eu não tinha experiência alguma, quis repetir um pouco aquela ideia da visibilidade, da contrapartida, né? Mal sabia eu que nenhuma empresa, né, naqueles idos de 1980 e pouco, queria associar a sua imagem ao HIV, né? E é claro que, obviamente, eu fracassei, né? Em todas as minhas tentativas de captação de recurso, no início foi um absoluto fracasso, mas fracasso mesmo, né? Só que eu não só não desisti, como eu fiquei mais interessada, porque era o momento em que o Brasil estava discutindo, talvez a Jaque lembre desse tempo, via Ruth Cardoso, etc., o começo da ideia de responsabilidade social, o Instituto Etos estava aparecendo, o índice de responsabilidade social começava a ser uma discussão, e eu achava que o HIV poderia, né, ser um caminho, né, que as ONGs poderiam obter financiamento também pelas empresas. E haveria um grande facilitador, essa era a minha teoria geral de tudo, tá? Era como eu enxergava, né? Existia um campo que era a responsabilidade social, se desenhando na época, existia a CIPAT, né, que obrigava as empresas a falarem sobre HIV, né, era lei, né? Eu pensei, nossa, tá fácil, vou conquistar esse mercado, logo todas as ONGs terão patrocínio, na época eu era voluntária da APTA, e realmente não funcionou dessa forma. Até hoje é muitíssimo complicado, a gente não consegue que a iniciativa privada, com raríssimas exceções, consiga enxergar a ideia da
da prevenção ao HIV como saúde sexual e reprodutiva, porque, obviamente, quando a gente vai trabalhar uma CIPAT, você vai trabalhar a saúde, né? Quando você vai trabalhar a campanha sobre saúde sexual e reprodutiva, você vai trabalhar a questão de saúde. E eu procurei, e eu tenho um estudo sobre isso, e a gente procurava empresas que, inclusive, tinham no seu produto algo ligado à sexualidade, né? Eu não procurei, por exemplo, nenhuma marca da área infantil, né? Eu procurava marcas ligadas, por exemplo, a lingerie, marcas procuradas, algo ligado à bebida alcoólica, porque a gente sabe que o álcool é um facilitador, sim, de relações sexuais desprotegidas, né? Então, a gente eu fui procurando essa linha. Então, a resposta é sim, para, num panorama geral, no Brasil, a responsabilidade social ligada ao HIV, à saúde sexual e reprodutiva, sim, para inglês ver. Mesmo a própria CIPAT, né, que deve ser ministrada, né, obrigatoriamente nas empresas, muitas vezes é feita de uma maneira muito rasa, né? Acho que todos nós aqui já fomos convidados a participar de CIPATs, raramente querem remunerar as ONGs para isso. O Barong só vai a CIPATs, né, nas empresas remunerado, a gente não tem vergonha nenhuma de dizer isso. A gente tem que fazer uma oficina sobre saúde sexual e reprodutiva na comunidade como um serviço da ONG, sem dúvida nenhuma. Mas eu não tenho que colocar uma equipe às 4 horas da manhã numa grande rede, por exemplo, que, como já aconteceu, da gente receber telefonemas, olha, eu quero 8 palestras, 5 dias, umas 4 da manhã, outras 8, outras 11, né, porque são turnos, né, são dessas redes de roupas, não preciso dizer o nome, que tem modelos famosas, que fizeram a história no Brasil, certo? E eu quero uma dúzia de palestras, XYZ, e quando você responde, então eu estou mandando um orçamento, a figura do RH te diz, mas vocês cobram? Ué, nós não estudamos, nós não somos profissionais da área, a gente não desenvolve técnica para falar sobre saúde sexual e reprodutiva, né? A gente não estuda para isso, a gente não vai gastar gasolina, etc, etc. Enfim, acho que infelizmente, muitas empresas não percebem que investir no terceiro setor, mesmo que seja pontualmente, né, uma contrapartida quase obrigatória, né? Eu acho que controle social não só é possível, como necessário sempre, até que a gente tenha um mundo, né, e aí eu não digo nenhum país, em geral o mundo, salvo algumas exceções de contextos nacionais mais evoluídos, mas enquanto a gente não tiver um mundo um pouquinho mais evoluído, e eu não estou falando em nada fantástico, eu estou falando, por exemplo, em civilidade, né? O exercício da cidadania como sua obrigação civil de respeitar o próximo, porque o próximo tem direito igual a você, independente de fé, que eu posso entrar nessa área também, porque eu sou muito fervorosa, mas assim, então, enquanto a gente não evolui um pouquinho para que seja incorporado no dia a dia das pessoas, vamos falar do nosso país, então, dos cidadãos e cidadãs brasileiras, a começar, claro, pelo exemplo das autoridades do poder público, a gente não vai poder deixar de fazer controle social, né? Que é o nosso papel de cobrar, não simplesmente cobrar de várias formas que o controle social propõe, a partir de participação em câmaras técnicas de controle, como os conselhos, que são deliberativos, ou comitês de comissões que são consultivos, que você não determina, mas você fica lá zumbindo nos ouvidos e mostrando caminhos, às vezes, inovadores, que os gestores, às vezes, por uma questão tão técnica, não conseguem enxergar. Eu acho que a AIDS, por exemplo, a pandemia dentro da pandemia,
A AIDS nos promoveu, nos proporcionou, para todas as pessoas, eu não estou dizendo exclusivamente para quem vive, né? Especialmente para quem vive com AIDS, que é o meu caso, para deixar público, para quem não me conhece, que eu vivo com AIDS há 26 anos, mas, assim, para todas as pessoas que trabalharam, que lutaram contra, né, que lutaram tentando responder ao que aquela pandemia trazia, que era o HIV, a gente acabou criando, posso dizer a palavra expertise, mas assim, nós já passamos por uma tormenta semelhante, né? E aí a gente passou a exercer o que você está falando de unicontrole social. A gente começou a aprender o que era controle. Num primeiro momento, é o que o Jean trouxe, e a solidariedade começou-se com a solidariedade e com a necessidade de lutar. Eu tenho um jornal, se eu lembrasse, eu teria trazido, que estou eu, o Jean e o Marco Aurélio, lá em São José do Rio Preto, em 1997, aí a gente resolveu pela primeira vez mostrar a cara que tinha AIDS, aí demos as mãos assim, o Jean desenhou o que hoje é a logomarca da RNP Nacional, e a gente deu as mãos e mostrou o carão, assim, tipo, temos AIDS, né? Isso em 97. Então, assim, esse controle social, ele começava nessas descobertas, até a gente entender o mecanismo da saúde pública, do SUS, aprender a integralidade, a universalidade, a equidade, a regionalização. Enfim, a gente foi aprendendo. Então, assim, é possível, porém, Juni, o que a gente vê hoje em dia, isso não é uma crítica, é uma constatação. A gente vê, talvez, por tantas mazelas que todas as pessoas têm passado ao longo desses anos, inclusive em alguns aspectos eu acho que a gente voltou atrás, né? Apesar de entender que não se volta atrás, que são processos, mas assim, a gente ficou desassistida no sentido financeiro, para poder trabalhar, inclusive para poder instrumentalizar pessoas a fazerem controle social. Aí eu entro no que a Marta falou para poder falar um pouquinho disso também. Nós não temos no Brasil a cultura do fundraising, da captação de recursos. Nós não, como tem os Estados Unidos, como tem a Europa. Nós não temos a cultura de doações, como tem ONGs americanas que qualquer coisinha que elas fazem tem lá embaixo, doações. Então, aquilo vai marcando a mente de todos os setores como um marketing. Então, essas instituições captam recursos. Eu acho que aqui a responsabilidade social que a Marta fala, eu não sou uma estudiosa no assunto, então não estou falando como uma especialista, mas como uma ativista que compreende, ainda começa assim uma tímida mudança, mas ainda se vê, eu acho que o setor privado ainda pensa em responsabilidade social como isenção de imposto, ponto final. E aí é desenvolvimento, eu preciso me desenvolver, não pense em sustentabilidade, porque não é a mesma coisa desenvolver-se e ser sustentável. Eu posso me desenvolver e não sustentar esse desenvolvimento. Então, assim, hoje a gente fala do desenvolvimento sustentável como algo que, aí vamos entrar na nossa conversa, de conexão mesmo, né? Então a pessoa fala, mas só se preocupa com o meio ambiente. Pois é, mas as empresas, a máquina do poder humano esquece que meio ambiente não é só clima, água, rio, peixe e animal. Claro que mas nós humanos fazemos parte do meio ambiente. Então, investir em pessoas humanas é estar fazendo o seu trabalho para a manutenção de um meio ambiente sustentável. E pessoas humanas, você tem várias categorias, entre aspas, de seres humanos. E aí vamos, então, falar do nosso trabalho, que são as pessoas que têm maior situações de vulnerabilização. E aí a gente entra com as pessoas LGBT,
QI, a gente entra com as pessoas negras, a gente entra com mulheres, com meninas, com moradores de rua. Então, assim, para passar a bola e circular a conversa aqui, que a gente vai voltar, controle social não se pode deixar de fazer jamais. Eu percebo que hoje o controle social ele é menos coletivo, mas ele acontece individualmente. Eu tenho certeza que o Jean, que trabalha na gestão, ele não deixa de fazer uma incidência política dentro da máquina de governo que ele trabalha. Eu tenho certeza que você, Júnior, dentro da academia, juntamente com a instituição e com a ponte, você também faz o seu controle social, assim como Marta. Agora, eu acho que a Covid traz o que a Marta disse, que o Jean falou, vamos ser solidários, traz o retorno da conexão, o retorno da solidariedade, o retorno de dar a mão e falar assim, tá, mas bora fazer junto, mesmo que a distância, você grita daí, eu grito dali, a gente ecoa junto. Estou passando a bola. Só para complementar, não te interrompendo, Juni, na sua coordenação, achei muito interessante o que a Jaqueline comentou. Na verdade, só realmente complementando, as empresas, elas acabam elegendo, e aí é a cara do Brasil isso, né? Causas menos polêmicas, né? Então, o que é fácil de você apoiar? Educação, mas não educação sexual, obviamente, né? Então, e você, o que é surreal, né? Até as ONGs competem entre si, as causas competem entre si. E a nossa causa é considerada uma causa maldita, porque a nossa causa envolve sexualidade, né? E pessoas que são, muitas vezes, profissionais do sexo, são aquelas pessoas escondidas, né? São aquelas pessoas marginalizadas, e que causam muito receio àquele diretor de marketing, o que vão pensar, etc. Então, eu que vivi tomando, se eu fosse contar para vocês a quantidade de cafezinho que eu já tomei em sala de espera, né, apresentando projetos de não só do Barong, mas como de saúde sexual e reprodutiva, é infindável, né? E realmente, você percebe o terror quando você consegue chegar até uma empresa, às vezes por conta de um conhecido, network, etc., ou até porque o projeto é muito bom, mas o terror, né, no olhar desse diretor de marketing. Então, é terrível. Agora, a gente tem que criar, sim, uma cultura, porque até existe, no Brasil, existem 2 associações de captadores de recurso. Elas até brigam um pouco entre si, porque elas têm, não vem ao caso agora, mas elas têm um posicionamento diferente em relação a como remunerar o captador de recursos. Porque captar recursos, sim, é uma profissão. Na área cultural, isso é muito claro. Você escreve um projeto para a Lei Rouanet, já tem o valor para o captador de recursos ali. Ele já é remunerado, né? Isso, mundialmente, funciona dessa forma. A gente nunca discutiu isso nas ONGs. É dificílimo discutir isso. É uma discussão que eu já trouxe algumas vezes, sim, não fui muito bem recebida, porque é polêmico, sim, concordo, mas, de qualquer forma, por mais que a gente discutisse entre nós, ONGs, que trabalham com HIV, achar que nós chegaríamos num meio empresarial, nas grandes corporações, e haveria uma disputa por patrocinar projetos de HIV, AIDS, é uma ilusão. Eu sou muito pessimista em relação a isso. Por isso que eu penso que é uma discussão que a gente tem que evoluir entre nós, a sociedade civil, e depois brigar numa outra instância. E vou parar de falar, porque senão vão brigar comigo.
Imagina, é super bom ouvir tua experiência. Eu acho que o Barong é uma organização que, embora a Marta está trazendo esses desafios mas que tem um avanço muito grande numa coisa que é a sustentabilidade. Porque essa mesa, a ideia é a gente pensar, né, no ativismo e nos movimentos sociais, inclusive para pautar o que tem acontecido, que é o HIV perde um pouco a visibilidade no meio de uma pandemia, né? Mas a gente sabe que muitas mulheres e homens e pessoas estão se infectando todos os dias e que tem pessoas com muitas dificuldades, né? Inclusive de ir nos serviços, inclusive de lidar com esse medo que a pandemia traz e que reifica o medo também vivenciado muitas vezes por quem se descobriu soro positivo, né? Então, mas eu acho que o que a Marta está trazendo, que a gente está falando de sustentabilidade, é um assunto importante também para os movimentos sociais. Então, eu queria jogar uma última pergunta, eu queria só ver o horário, porque falaram que era às 3, mas acho que dá para a gente... depois eu dou uma perguntada aqui, se alguém puder dizer, 4 mesmo? Tá, sim. Maravilha, maravilha. Então, eu queria... Era isso, às 4, senão a mesa duraria meia hora, não tem como. Então, eu queria perguntar para vocês, pensando em movimento social e pensando na pandemia, nos desafios que são a gente estar longe fisicamente, quer dizer, a gente não poder se abraçar. A ECOS está fazendo um trabalho com os profissionais do sexo, por exemplo, agora, e com as mulheres vivendo, né, com a MNCP em parceria. E é muito bom se ver nessas webconferências e nas lives da vida. Mas o que essa nova forma de fazer ativismo, se é que a gente pode falar que é nova, mas o que traz para vocês? Assim, como vocês veem que a pandemia, com essa nova maneira da gente se encontrar e pautar algum assunto, porque antigamente a gente ficava muito guetizado, hoje, por o bem e por o mal, né? A gente tem desde as fake news até os assuntos surgem da sociedade civil e tomam força, né? Muitas vezes de maneira que a gente não imaginaria há 10 anos atrás, né? Por conta das redes sociais. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco da percepção de vocês, como é fazer ativismo hoje, e tendo em vista a pandemia e os desafios que a pandemia tem trazido. Olha, acho que... Vai, Jaque? Não, vai, Jaque. Pois eu falo. Eu vou falar um pouco do lugar de governo, né, que faz essa articulação e trabalha com essa ponte. Sou vindo do ativismo, né, vou fazer 53 anos agora, me infectei com 17, então tem uma longa história. Aí, no centro da epidemia, que na época era Santos, então acabei passando por lugares e trocando alguns crachás. Na Híbrido sempre falava isso, né, o ativismo está ali, você pode trocar o crachá daqui para ali, eu acho que aqui, não tirando a Marta, eu acho que Jaqueline e tanto Júnior já passaram de um lado, estava aqui, estava lá, mas sempre imprimiram as nossas marcas do ativismo, não é isso? Isso é isso é um comprometimento. Eu acho que quem trabalha com HIV/AIDS, quem é profissional de saúde, quem trabalha nesse universo, é um povo que quer um mundo melhor. Nós temos um jeito de ser, nós temos um jeito de olhar esse mundo, de estar no mundo que orienta nossas escolhas. Nós estamos aqui porque nós temos muita ligação, né? Nós estamos aqui porque nós acreditamos em algo muito, muito interessante. Nós nos encontramos no campo da HIV/AIDS, mas da solidariedade, no respeito ao próximo, no amor ao próximo, no querer um mundo melhor, né? Isso nos conecta, é isso que faz a diferença, tá? Porque se não fosse isso, é isso que nos mantém, porque não é fácil. Eu acho que com a pandemia, o que eu vejo aqui, por um lado, tem alguns espaços de controle social, conselhos municipais de saúde, conselho estadual de saúde, com áreas de discussão com comissões nesses dois ambientes. Eu percebi que, por exemplo, nas comissões aumentaram a participação de pessoas que nas reuniões presenciais não apareciam, então foi isso um ganho. Eu percebo hoje, no âmbito do Estado, eu tenho outros conselheiros que antes não participavam na nossa comissão de DST e hepatite, hoje participam. As nossas pautas subiram um pouco para o pleno, nós conseguimos uma inserção que é interessante. Lá tem as cidadãs positivas, tem o Fórum de Onzais, tem a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, tem a Rede de Jovens e outros que sempre chegam. Mas ali, eu percebi até a tuberculose também está participando conosco. Então, nesse momento, eu percebi que teve uma ampliação, né?
Embora que eu acho que nos últimos anos, nós somos aqui uma geração de ativistas da primeira escola, eu sempre visualizo dessa forma, nós somos da primeira escola, né? A gente tem um grupo de ativistas da primeira escola, depois vieram outros, e nós temos atualmente o ativismo numa escola que está muito online, está muito virtual, né? E tem uma discussão, tem uma tensão aí. É presente, é interessante, é o jeito que a gente tem que trabalhar hoje, né? Eu acho que existe um ativismo que construiu a nossa resposta, que é um dos pilares. Se a gente olha a resposta do Brasil, um dos pilares é a sociedade civil. Não é isso? Se não fosse a sociedade civil, a resposta seria outra. Nem sei se a gente estaria aqui. É isso? Então, um dos pilares, esse pilar. Tanto é que esse pilar foi o grande dinamizador das ações de prevenção, de defesa dos direitos humanos e até da promoção da geração de emprego e renda para pessoas vivendo com HIV/AIDS, né, meninas? Você lembra lá atrás? É isso. Então, de repente, esse pilar é fundamental. Hoje eu percebo que existem muitas pautas, outras pautas que atravessam a pauta do HIV/AIDS. Hoje você tem uma pauta, como a gente chama no passado, mais incisiva, hoje a gente disputa com outras. A Covid chegou, é só a Covid. Só que antes a gente tinha também as arboviroses, febre amarela, dengue, chikungunya, isso fechou, né? Eu acho que é uma luta das ativistas e dos ativistas hoje, é pautar o HIV/AIDS nesses espaços, não é isso? Que a gestão pública olhe para isso. E tem uma coisa, são controles sociais e controles sociais. Fazer controle social em São Paulo é uma coisa, fazer controle social em Cataduva é outra. Hoje, não é, Jaque? Não é, Marta? Hoje, você fazer controle social lá, dependendo do que for, você vai ser perseguida, você vai ter o projeto encerrado, aqui a gente bate boca, discute tudo, porque está todo mundo olhando para o mesmo foco, depois vamos tomar cerveja. Ok? Mas isso é uma forma para a gente ter eu percebo que o nosso controle social e a democracia, os espaços que abrem para esse controle também tem que ter uma maturidade política, que eu acho que o nosso lado é algo e também o lado de lá, né? E a gestão pública tem que abrir espaço para isso. Tem que abrir, tem que dialogar, porque quanto mais você dialoga com a sociedade civil, com as pessoas que vivem com HIV/AIDS, você vai melhor customizar a política prática. Ninguém melhor do que a Jaqueline para saber como eu posso acolher uma mulher trans, mãe, casada com HIV. É diferente de uma mulher negra, de um homem gay, de uma travesti. Então, você tem a oportunidade de dialogar com todas essas pessoas, você customiza. O serviço público tem que abrir, você tem que ter conselho gestor nas unidades especializadas. Isso é um avanço que não é tão avançado assim. Eu acho que é um pouco isso. Jean, super obrigada. Acho importantíssimo a gente lembrar dos conselhos, ainda mais que a gente está vendo um desmonte desses espaços de proposição política e de controle oficiais, mas também, ao mesmo tempo, você está trazendo aí. A gente está vendo que alguns espaços sobrevivem, continuam e também estão ganhando novos participantes, né? Então, vou passar para a Jaque também agora, para ela contar um pouco, depois para a Marta. Tá, só finalizando aquele primeiro gancho lá, a gente acho que tocou em sustentabilidade porque, por meio da pandemia, aí eu vou falar em nome de todos, mas vou falar especialmente no meu, eu pude perceber, e eu sei que não sou só eu, né, mas pudemos perceber o quanto foi custoso e tem sido difícil prestar ajuda emergencial para as pessoas e para as pessoas vivendo sem dinheiro, quando essas pessoas estão distantes. Aí por isso entrou a temática da sustentabilidade. Por quê? As ONGs que faziam esse trabalho, né, de parceria, não era nem... uns preferem dizer terceirizadas, mas não, porque a gente não perdia a nossa autonomia. Então, assim, que faziam esse trabalho maciçamente de prevenção, de acolhimento, de aconselhamento, de apoio jurídico, enfim, deixaram de fazer porque foram fechando suas portas. Então, e o governo, né, que a gente tem que falar claramente, fascista, fundamentalista, com esse presidente sem noção, e a turma que o acompanha, fazendo esse desmando, esse desmonte no país, em todas as áreas, né? E aí na saúde, na educação, na economia, no meio ambiente, tudo. A gente vai recorrer para quem?
E aí, então, eu vou entrar direto no que é o objeto da nossa conversa. Então, vamos correr para quem? Para nós mesmos, né? Porque a gente não tem mais, e eu acho que isso é um ganho. Porque eu acho que a sociedade civil brasileira, de uma maneira geral, em especial o movimento de AIDS, se escravizou muito com esses editais parcos do governo, sabe? Quantias mínimas. Eu me lembro, lembra, Jean? A gente com 50 mil reais, a gente fez 5 encontros regionais da RNP nas 5 regiões brasileiras, hospedando as pessoas, pagando comida e pagando passagem, mas todo mundo dormia uns nas casas dos outros, no colchão, no chão, enfim, a gente conseguia. E aí a gente hoje percebe o quanto a gente mendigava um tostãozinho para fazer alguma coisa, né? Aí e esse tostãozinho deixou de existir. Então, assim, a gente está criando essas maneiras de trabalhar. Quando veio a pandemia, o MLCM, Juni, que é o Movimento Latino-Americano e de Mulheres Vivendo e Convivendo com HIV, se preocupou imediatamente. Em março, a gente se reuniu, as lideranças, e aí o que nós vamos fazer? Porque isso antes de ter o primeiro caso no Brasil. Isso foi na primeira semana de março. A gente veio à tona o primeiro caso do Brasil, que teria sido de fevereiro, na segunda semana de março. A gente fez uma videoconferência e disse assim, vai sobrar para nós. Claro que vai sobrar para nós. E aí entrou o quê? Entrou a experiência do HIV, mulherada tudo já sambada das antigas. O que nós vamos fazer? Eu estou aqui na tela para eu não esquecer quais eram as nossas principais preocupações. Cuidar das mulheres vivendo, em especial, e das pessoas também, não só mulheres, com medo que elas ficassem desassistidas, negligenciadas, sem atenção por conta da Covid, porque a atenção iria toda para a Covid, o que aconteceu e tem acontecido. Aí a gente falou, e aí como é que vai ser? Com essa história de não vai poder, as pessoas não vão poder se ver. E as consultas? Vão deixar de existir? Vai consultar por telefone? Não vai. Então, começou a mente borbulhar. E aí, o emprego, se não vai poder trabalhar. Então, a gente foi prevendo isso em 2 semanas, junto com as notícias que iam chegando, precisamos fazer alguma coisa, um plano de contingência, cada uma foi pensando, e aí, dentre várias ações de comunicação, que aí é por meio realmente da mídia eletrônica, de faltando informação, então quem tem passava umas para as outras. Dentro do Brasil, o MNCP também já discutia o que a gente pode fazer em termos de movimento das cidadãs para ajudarmos umas às outras nessa questão da pandemia. Aí juntamos a fome com a vontade de comer. Bom, nós estamos inseridas no movimento latino-americano que está propondo uma campanha. E aí, qual seria o mote? Mas não tem dinheiro? Voluntariado. Vamos aprender a trabalhar com voluntários. E assim surgiu a Voluntariado pelas Américas, coincidentemente com a história não do Barong enquanto instituição, mas do Barong como projeto Balaio. O Jean, antes da gente começar a organizar a campanha, eu ligo para ele e digo, Jean, você pode pegar remédio para mim aí em São Paulo? Aí o Jean foi lá na Casa da AIDS, no Hospital das Clínicas, pegou remédio, o Barong me mandou remédio, e, enfim, isso tudo foi sendo feito assim, sem uma organização. E aí, claro, cada parte começou a se organizar, e aí surgiu a campanha, e aí a gente tem, eu queria dizer a importância, eu tô aqui com a minha tela no computador, porque senão eu esqueço o que eu quero falar. Quais os conceitos, Juni, que a gente trabalhou muito, que eu acho que contempla acirradamente, enquanto apoio da sociedade civil para as populações mais vulneráveis, na pandemia, dentro da pandemia, né? Então tá, a pandemia da Covid, e nós, na pandemia da AIDS, vivendo com AIDS, que hoje não é chamada de pandemia, e sim de epidemia, mas que até hoje não tem vacina, não tem cura ainda, né? Primeira coisa foi a solidariedade, o amor, já foi dito aqui. Solidariedade e amor, não só solidariedade. A solidariedade por si só já daria conta. Mas a solidariedade, a solidariedade, isso tudo a gente ia discutindo, ela vem junto com
com uma capacidade cívica, certo? Com uma capacidade cidadã de contribuição de uns para com os outros. Perfeito. O amor, ele vem com menos politicamente correto e com mais entrega do que cada um pode fazer. Eu não sei fazer nada, mas está todo mundo discutindo, eu vou lá pegar uma água e levar um copo para cada uma. E naquele momento, as pessoas pegam e falam, ai, obrigada, eu estava morrendo de sede. Aquela água foi fundamental. Então, aí é uma solidariedade vinda com amor, porque a pessoa pensou. Então, a gente pensou isso na campanha. A gente precisa pôr amor nessa solidariedade. E aí é o quê? Aprender a entregar e a doar, sem crítica, sem juízo de valor, sem julgamento. Não me importa, até se a pessoa é assassina, não quero saber. Ela está passando fome, então a gente pode arrumar um prato de comida ou uma cesta básica? Pode. Entrega. Ah, mas a fulana não vivia com AIDS. Foi raro isso acontecer. Se aproveitava da campanha, quando você ia fazer algumas perguntas, você toma medicamento? Quais? Aí uma ou outra falava assim, não, eu não sei, eu não lembro, eu nunca lembro de nome. Você fala, mas será que essa pessoa realmente vive com AIDS? Isso tudo a gente discutia. Não importa. Nós não vamos ficar discutindo com a pessoa anônima se ela realmente está com HIV ou se ela precisou se valer daquele anúncio na internet para conseguir uma comida. Que para nós no Brasil, e aí eu comparo com a América Latina, não foi um problema. Claro, tiveram problemas localizados, mas não dá para considerar um problema nacional falta de medicamento no Brasil. Porque, por exemplo, no Panamá teve, em Honduras teve, no Peru teve, as pessoas não tinham remédio. Eu consegui aqui mandar remédio para o Panamá para uma parceira não morrer, porque não tinha medicamento. Demorou um mês para esse medicamento sair do Brasil por conta da burocracia. Júnior, eu estou vendo que você está angustiado, eu vou passar por causa do tempo, mas assim, eu quero tocar no objeto da nossa live, que é essa ajuda, assim, falando mais, trocando em miúdos, o fortalecimento institucional do MNCP, da RNP, da Rede de Jovens, da Rede de Trans, das redes. Aí nós começamos a nos conectar. Por exemplo, o Barong era uma ONG que o MNCP conhecia, claro, e vice-versa, mas a gente não tinha um trabalho assim constantemente juntas. Passamos a ter uma aproximação maior. Hoje eu olho aqui na tela para a Marta, eu reconheço a Adriana Bertini, eu reconheço. Elas também devem nos reconhecer, então a gente pode lançar mão dessas parcerias que foram, vamos dizer assim, alavancadas ou fortalecidas por conta desta conexão de esforços e de ajuda mútua. Trabalhamos o estigma e a discriminação, e aí entrou nessa campanha muita gente LGBT, QI, muitas travestis que tiveram que deixar de fazer seus programas. Algumas conseguiam fazer programas virtuais, né? Enfim, striptease, e ganhavam um dinheirinho, outras não. E aí, se não tivesse a gente, ou uma ajuda emergencial suada do governo para comer, amigos emprestando casa para dormir. Então, assim, a solidariedade ela foi trazida realmente à tona. A questão do gênero e da violência, né? Suportar o marido que já não vivia bem em casa por conta do isolamento todo o tempo, essa temática também foi trazida e trabalhada. Às vezes, a gente recebia, porque era tudo anônimo na campanha, então recebia lá pedido de cesta básica. Quando a voluntária telefonava e criava um vínculo de confiança pelo telefone, aí a pessoa dizia assim, olha, ela percebia, né, porque nossas voluntárias e voluntários eram treinados, capacitados, e também pessoas sensíveis. E muitas cidadãs também, muita gente com AIDS, de outras áreas, percebiam alguma coisa, até chegavam em várias mulheres que diziam assim, olha, eu realmente estou precisando de comida,
mas eu estou sendo agredida pelo meu marido. Então, a gente não esperava ela pedir ajuda. Nesse sentido, a gente deliberava o Disque 180. Então, assim, a gente conseguiu fazer esse trabalho, e aí eu finalizo, Juni, dizendo assim, do quanto a gente não teve dinheiro, a gente teve um suporte financeiro. A gente campanha da Unesco de $10 mil para montar uma equipe de 9 mulheres para trabalhar em 3 meses, diga-se de passagem, primeiro edital no Brasil que chamou mulheres vivendo com AIDS, e elas tinham que viver para poder fazer parte da equipe. Isso na lei brasileira não pode, seria discriminação. Mas ONU é ONU, pode. Nunca fizeram edital chamando gente que vivia com AIDS para trabalhar. E a gente não precisava de academia naquele momento. A gente precisava de experiência. A gente precisava de levantar a manga e sair fazendo. E isso as ativistas poderiam promover, com exceção de... E mulheres trans, que também tinham 2 trans, eu era uma outra trans do norte, e uma menina não binária, ou menino não binário, que pôde alcançar também estas pessoas para solicitarem ajuda. Então, o que a gente leva da campanha, porque a pandemia não acabou, a gente leva o retorno à união conjunta em prol do bem-estar comum do outrem, independente de quem seja esse outrem. Desculpa o longo discurso, mas eu queria trazer o objeto da nossa conversa. Muito obrigada, foi ótimo você trazer isso. Acho que suas palavras são sempre... A gente quer ouvir você o tempo todo, né? Escuta, mas agora eu vou passar para a Martinha também, trazer um pouco esse contexto, como é que você vê essas questões. É tua, Mar. Então, eu penso que toda a nossa experiência acumulada de 2020 frente à questão da Covid, ela terá que ser infinitamente triplicada para 2021. O que nos espera é muito pior. E não sou só eu que penso, né? Eu li, acho que foi ontem, um articulista acho que foi a ONU que já declarou, não, eu li na Folha, um articulista comentando uma fala da ONU dizendo que 2021 terá consequências piores do que a Segunda Guerra Mundial, né? Nenhum de nós aqui viveu a Segunda Guerra Mundial, mas seja lá o que isso signifique, não é uma boa notícia, né? Só que a gente já tem lições aprendidas. Nós, ativistas, tanto da velha guarda quanto os jovens youtubers, esse ano, todos trabalharam juntos. Eu acho que urge, acho que a gente não tem tempo a perder para o movimento social fazer uma grande reflexão e começar a pensar numa resposta humanitária consistente a partir de 2021, já pensando em 2022. Porque quando a gente diz que muito do que a gente tem sofrido por exemplo, da gente não ter mais um departamento de HIV, por consequência deste, né? A gente não pode achar que é em 2022 que a gente vai pensar sobre isso. A gente tem que começar já a trabalhar agora, né? Isso é ativismo. Então, com todas as diferenças que às vezes, é o que o Jean fala, com todas as diferenças que às vezes as próprias ONGs HIV/AIDS têm, né, que a gente discute, que a gente discorda, mas que depois a gente senta num boteco e agora vai ser online, urge a gente conversar para construir uma resposta para 2021. No caso mas assim, é fundamental. A gente está com... São Paulo decretou
fase amarela novamente. Tem 6 milhões de testes no aeroporto de Guarulhos para Covid. O Barong tem uma unidade móvel que faz teste. Por que nós não temos esses testes conosco? Né? O que está acontecendo? Está tudo errado, gente. Né? Como esses testes não estão conosco? Né? Tem outras ONGs que são capazes de fazer teste no Brasil. O teste de Covid não é nenhum mistério, teste de SWAB. Porque como você pode ter em Guarulhos, aqui do lado, 6 milhões de testes parados. E o Barong está no Largo do Arocho fazendo testes de HIV. Por que a gente não está fazendo teste de Covid? Né? Alguém tem que me explicar isso como se eu tivesse 5 anos, porque eu realmente não entendo. Né? Urge realmente a gente voltar às ruas, eu não sei, mas dessa forma, realmente, nós não venceremos a Covid. Quanto à nossa resposta, ela também foi construída da mesma forma que a Jaque narrou em relação à RNP, né? As cidadãs positivas, desculpa. Nós, geralmente, em outubro, nós apresentamos as propostas de orçamento para os nossos parceiros, né, que são a DKT do Brasil, a AIDS Health Foundation, alguns outros grants, no outubro do ano anterior, que é quando você apresenta projeto. E pela primeira vez, o Barong entrou no ano de 2020 com todo o orçamento redondo, né? Eu pensei, nossa, que delícia, esse ano é só trabalhar. E em março, nós tínhamos 75% do nosso orçamento cortado. Não porque a DKT do Brasil, ou a HF, nos quisesse sacanear nem nada, mas que todo o nosso aporte financeiro era para trabalhar em escolas e numa mineradora também, em Conceição do Araguaia e Floresta do Araguaia. Logo, não havia mais trabalho para nós, né? E testagem. Então, nós ficamos sem absolutamente nada. E aí foi realmente o voluntariado, né, que sustentou o Barong durante um tempo, porque a nossa resposta em relação ao Covid foi imediata, e depois também nós tivemos o financiamento do UNAIDS, que também colaborou bastante, né? É claro que os cortes, tanto da HF como da DKT, foram cortes totais, né? Por isso que permitiu que o Barong continuasse pagando aluguel, etc. Mas foi terrível, foi terrível. Agora, a capacidade de se reinventar numa ONG é o que a Jaque colocou. De repente, você fazia um projeto, você estava com um projeto de 200 mil e de repente você está fazendo esse projeto com 50 mil e com dignidade, né? Muito bom. Muito bom, Martinha, e acho que o terceiro setor, do qual vocês fazem parte, eu faço parte também, acho que tem um diferencial do primeiro setor, que a gente sabe trabalhar, a gente tem uma meta muito clara, que é conseguir responder às demandas reais, né, e trabalhar de maneira coordenada e de alguma maneira solidária, né? Então, eu acho que isso você está trazendo super importante também, né, de passar pelas questões, mas conseguir, mesmo assim, ter voluntariados, mesmo assim, seguir com força, né, com energia e para a gente chegar hoje onde a gente está. Mas os desafios são muitos, e eu tenho certeza que o que você traz de a gente passar por uma, né, como se a gente estivesse numa segunda guerra, né, como se a gente estivesse numa terceira guerra agora, é muito real, né? A gente vai ter que sim, 2021 será terrível, e isso é uníssimo, você lê o valor econômico, ele tem uma linha para te dizer isso, você lê a Folha, você lê a Carta Capital, independe da fonte. Da área, né? Da área, todo mundo diz, olha, prepare-se. Né? Que não vai ser fácil, né? Então, você imagine que um gogoboy, profissional do sexo, etc., vão ter trabalho? Bom. Né? As trabalhadoras do sexo, né? Exato, gente. Nossa,
Gente, né? aí falta só para a gente... Vai falta sobrar 20 gente, minutos. como sempre, né? Vai sobrar gente, mão de obra barata. Essa é uma grande oportunidade de exploração do sujeito que quer explorar o mercado, explorar cada vez mais, porque você fala para um sujeito, e eu ouvi isso muitas vezes de pessoas que, quando a gente vai entregar a cesta básica, eu estou trabalhando por X, aí você vê que o valor é absolutamente irrisório. Aí a pessoa olha para você e fala, mas é melhor que nada. Mas aí você fala, caramba, esse valor, sabe, é uma exploração de fato, né? O sujeito está ganhando em cima daquela mão de obra, e essa questão da uberização, e por aí a gente vai, né? Nossa, o trabalho em casa, o home office, tudo isso, né? Esses meninos de bicicleta entregando comida, né, gente? Os meninos de bicicleta, exatamente, se expondo, né? Das formas exatamente. mais... Gente, a gente tem 20 minutos, agora 19. Eu queria que cada um, aí falta o Jean colocar, e já ir fechando para colocar as suas últimas ponderações aí sobre nossa mesa de hoje. Então, eu vou abrir para o Jean. Então, acho que já fazendo acho que um grande mix do que todas colocaram, olhando para a sustentabilidade, olhando para a pessoa que vive com HIV e a sua própria sustentabilidade, de ser existir, a saúde pública, vamos pensar, a gestão pública do SUS nesse país, para mim, deve ser a grande financiadora das instituições. Não quero ser romântico, mas a maioria das instituições que trabalham com HIV e AIDS, as redes de pessoas vivendo com HIV e AIDS, as cidadãs, a RNP, os fóruns, que atuam diretamente com essa questão tão cara, que atuam com a saúde, são pessoas que, além de fazer uma ponte do Estado com E maiúsculo até a casa daquela pessoa, né, são também os grandes atores e atrizes que fazem a coisa acontecer. Não é isso? Todas aqui já trabalharam com essa questão. Então, para mim, é muito caro e a gente tem que avançar nisso, olhando para a sustentação da nossa política, né, da nossa política pública, que tem a questão do remédio, que é o remédio que faz todo mundo estar vivo, também a sustentação dessas instituições, porque, como eu falei inicialmente, é uma das pilastras, uma das pilares dessa nossa resposta. A saúde pública, estadual, municipal e federal, tem que olhar, tem que pensar, tem que viabilizar, tem que fomentar e tem que pagar bem, né, gente? Isso é uma realidade. Voluntariado tem que ser feito, é maravilhoso, mas você também, a gente tem recurso, tem que fazer de uma forma que também dê sustentação, né? Isso é algo que é urgente, né? E eu acredito que a pandemia da Covid, explorando o ano que vem, quer dizer, explodindo o ano que vem, ela vai potencializar também as mazelas da outra pandemia, que é o HIV/AIDS, da epidemia, que é o HIV. É isso como a Jaque falou e a Marta falou, e você também falou, né, Júlia? Muitas pessoas, nesse momento, estão mais empobrecidas e precisam de coisas básicas. Possivelmente, novos editais serão para fornecimento de alimentação, fornecimento de questões básicas, geração de emprego e renda para o ano passado. Então, eu acho que nos é um grande desafio. Isso é uma pauta não só da sociedade civil, quanto do governo, das 3 esferas de governo. É isso, minha linda, e muito obrigado, foi maravilhoso estar com vocês, é sempre bom, Júnior, Marta, e Jaqueline, minha amigona, daqui a pouco, em breve será avó, né? Será avó com HIV. Amo vocês. Querida, coisa boa te ouvir e ver o compromisso também, tem toda a razão, né? Que a gente tem que trabalhar nas diferentes esferas do governo, né? Jaque, é tu. Deixa eu abrir o microfone. Obrigado, João. João está aí, né? Então, finalizando, primeiro, a vida vai seguir, né? Com Covid, sem Covid, porque ninguém vai jogar uma bomba no planeta e morrer 8 bilhões de pessoas. Então, quando eu quero ficar tranquila com essa, eu penso assim, do que adianta? Eu não posso fazer como eu fiz brincando aqui no começo, blim, resolver tudo. Eu adoraria, ou então mexer o narizinho, né? Então, assim, eu acho que tem caminhos, sim. Primeiro é pensar o mundo de outra maneira,
e que a gente está pensando. Nós, privilegiadamente, nós 4 aqui, as 20 e tantas pessoas que estão nesse webinário de hoje, mais milhares, quizá milhões de pessoas que trabalham em prol do bem comum humano, já fazem isso há muito tempo, com as suas diferenças, com seus diversos níveis de conhecimento, de saberes populares, acadêmicos, técnicos, enfim. Mas, assim, a Covid, para mim, ela realmente traz uma mudança, ela força uma mudança de paradigma para o mundo. Tipo assim, olha, vocês não querem aprender, né? Não é um homem malvado chamado Deus que vai jogar praga, não. É a natureza. Vocês não querem aprender. O planeta Terra, uma vez eu ouvi um cientista, um virologista estrangeiro, no início da AIDS, ele dizia assim, eu nunca esqueci disso, nunca, isso foi nos idos 80 e tanto. Ele dizia assim, nós, humanos, temos a pretensão, a presunção de acharmos que nós somos os únicos habitantes do planeta Terra. Bactérias vivem conosco, vírus, répteis, animais marinhos. Nós não somos os donos do planeta. Existem outras espécies. E aí, enquanto a gente brigar com vírus, isso me ajudou muito a aceitar a minha própria AIDS. Enquanto a gente brigar com o vírus, a gente não vai ter solução. A gente tem que aprender a conviver no mesmo habitat com todos esses outros seres e espécies que são vivos. Aí eu pensei, bem, então, se eu ficar brigando com o vírus e ele me matar, ele morre também, né? Porque se o meu corpinho acabar, ele não vai ter mais sanguinho para sugar. Então, eu fiz um combinado com o meu HIV em 1994. Ó, seguinte, psicologicamente falando, eu vou deixar você chupar um pouquinho de sangue todo dia, mas só o suficiente para você ficar vivo. Aí eu também fico viva e a gente segue felizes para sempre. E isso, eu já estou quase virando avó e estou seguindo feliz para sempre. Então, é uma maneira lúdica de dizer que nós precisamos nos readaptar à convivência humana. Essa polarização que ainda está acontecendo, tudo o ruim e o bom. Todo mundo esquece o caminho da régua, né? Só vê o 0 e o 30 daquela reguinha da escola. Mas tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Tem esse caminho. Então a gente está assim, ou ama ou odeia, ou é da esquerda ou é da direita, ou é bom ou é mal. E não é assim o planeta, não somos assim as pessoas. E aí um caminho prático que eu vejo é, primeiro, repensar isso por tudo isso que a gente discutiu hoje. Cada pessoa trouxe, Juni, Marta, Jean e eu trouxemos aqui, que os colegas trouxeram de manhã. Tá. E uma outra coisa, eu fiquei, não é utopia, eu escrevi até um artigo para o Saúde Pulsando, do Paulo Giacomini, que eu sou colunista lá, escrevi essa semana. Eu fiquei entusiasmada com essas eleições, porque é mínimo, é quase que uma migalha, mas é pela primeira vez na história deste país, 40 travestis e transexuais foram eleitas, mais de 50 quilombolas, não são pessoas negras, somente pela quilombola, advindos de quilombo, foram eleitos. Aumentou em 12,5% as prefeitas, as mulheres eleitas. Então, assim, essa renovação, ela vai vir, já está vindo desta maneira. Talvez a gente não consiga enxergar, assistir isso tudo, mas essa preparação já está acontecendo. Hoje, são 40 travestis e trans. O que essas 40 talvez poderão fazer? Ou pelo menos 10. Como elas vão dar trabalho, não é? Lá nas câmaras de vereadores das cidades delas, como elas vão incomodar, como os outros vão ter que falar assim, a senhora, mesmo que ela fale, entendeu? Então, assim, esse tipo, o que eu quero trazer é que esse novo olhar, esse novo normal, ele chacoalha. A gente está sendo chacoalhada. E nós,
vamos continuar o nosso trabalho dessa melhor maneira que a gente faz, unindo os nossos esforços, sim, confiando no poder público que a gente pode confiar, naquele que não pode, ele vai ser renovado, porque tudo passa. Esse tsunami que a gente está passando nesses últimos 3 anos, ele vai deixar de existir. Pode levar um tempinho, mas essas pessoas vão ficar para trás, entendeu? Porque vai chegar uma hora que nem aquelas que seguiam essas pessoas vão aguentar mais, porque já está sofrendo essa suposta lealdade, né? Então, eu sou otimista, acho que diferente um pouquinho da amiga Marta aqui, que falou, não, eu sou pessimista, não, eu sou otimista, viu, Marta? Eu não consigo achar que 2021 vai ser pior que a Guerra Mundial, não. Se for, a gente... Não. Mas, não, são dados. Leva lá, leva você. Conta dados. Deixa eu só agradecer a Júnior, Jean, agradecer a todos, passando a bola, muito obrigada. Uma delícia estar aqui e saber que a gente não está sozinha mesmo, que qualquer coisa, agora eu estou pertinho, Marco, eu estou aqui em Campinas, qualquer coisa eu vou lá. Ai, que ótimo. Gente, eu quero agradecer à agência AIDS, o convite, e agradecer especialmente ao pessoal do Barong, que com essa chuva toda, está hoje, lá no Largo do Aroche, oferecendo testagem aos meus baronguetes queridos, né? Todos nós somos baronguetes, quem trabalha no Barong, oferecendo testagem de HIV, hepatite B, C e sífilis. E agradecer aos nossos parceiros também da ONG, que estão sempre conosco, que é a HF, a DKT do Brasil, a UNAIDS e a Unesco. E um beijo super grande para todos vocês, um beijo para o programa estadual, né, pelo Jean, o programa municipal, e a agência AIDS, e você, Juni, Jackie, e não dá para falar mais, porque tem que encerrar a live, certo? Não é isso? Isso, eu acho que a gente, super obrigada, Martinha, que prazer ter vocês, também quero agradecer muitíssimo estar aqui, é sempre uma renovação de esperança, de vontade e de saber que a gente não está sozinho, né? Estamos todos e todas e todos juntos.